Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos que participam aqui com a gente ao vivo, aqueles que assistem depois e nos mandam as suas dúvidas. Esses vídeos são gravados e nós colocamos depois no canal do YouTube, que chama Leitura de Livros Espíritas. E sempre a partir de 9 horas o vídeo está lá, toda terça-feira. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos sempre aqui juntos para refletir sobre os ensinamentos desse livro e sobre os ensinamentos da doutrina espírita, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Socorros Inesperados. Então, agora eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, para a gente fazer a nossa oração inicial, pedindo amparo, pedindo inspiração. Então, vamos lá, elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que nós possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Graças a Deus. Vou compartilhar a tela com o nosso resumo. E aí está. Estudo 9, capítulo 8, Socorros Inesperados. Então, vamos continuar. O Miranda está contando que no último capítulo a gente viu que teve um incidente, né? Tinha um bando agressivo lá e o Dr. White estava conversando e ele fala que esse incidente inesperado colheu-os de surpresa, ele e o grupo, mas ele fala que certamente não foi surpresa para o mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Aí já vem a primeira observação sobre premonição. Eu vou mandar para você depois o link no grupo desse crônica, artigo, quando foi tirada essa frase, é um artigo interessante falando sobre a premonição. E aí lá tem a definição de premonição, é a faculdade que todos temos, em maior ou menor grau, que possibilita o conhecimento antecipado de fatos e situações futuras. No Livro dos Espíritos, Kardec também vai fazer essas perguntas, na parte terceira das leis morais, na pergunta 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? E a resposta é, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Na 870, ele vai falar, Kardec pergunta, mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? E a resposta é, permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de causar impedimento, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. E aqui é só aquela observação que eles sempre falam, né? Que é como se a pessoa, nós estamos andando numa estrada, e aí tem, como se fosse um benfeitor, ele está no alto do morro, e aí nós estamos andando na estrada e não estamos vendo o que vem à frente. E lá do alto do morro está vendo um empecilho, um obstáculo que a gente vai passar, mas só quem está no alto é que vê. Então, essa seria essa colocação que eles sempre dão esse exemplo, né? Que eles têm essa facilidade de enxergar porque eles estão vendo do alto, entre aspas, que a gente estivesse vendo de uma outra situação que consegue enxergar o que vem pela frente, né? Então, seria essa observação, e depois a gente faz comentário quando terminar já um trecho maior aqui. Agora, continuando o texto do livro, o Miranda fala, a informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia pedindo auxílio espiritual às comunidades do além também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Isso ele está pensando, né? Porque, lembrando sempre que esse é o primeiro livro do quarteto lá da transição planetária, e ele está começando a fazer os trabalhos com o grupo agora, o Miranda está começando a aprender. Então, ele ficou surpreso que o Dr. White
teve solicitando os guias da Indonésia, um auxílio espiritual, entendeu? Todos eles estavam trabalhando, era uma fraternidade internacional, né, na verdade. Então, ele falou que isso achou interessante, agradável. Aí ele comenta, como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Realmente, ele está falando, né? Recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 6 de dezembro. Então, isso, lembrando que o tsunami foi, acho que em 26 de dezembro de 2004. Então, no dia 6 já soou a corneta, né? Igual naquela vez do nosso lar também, lembra que ia começar a Segunda Guerra, e o André Luiz comenta isso, que soaram as cornetas. No último livro, a gente teve um capítulo só falando dessas cornetas, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que eles ficam sabendo. Aqui no caso ainda era mais fácil ainda, né? Porque dava para ver que as placas tectônicas iam resultar na tsunami, né? Então ele falou que ele lembrou disso e todos se recolheram à oração, lembrando, né, que dia 6 de dezembro, porque de imediato o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os tormentosos acontecimentos. Então, eles foram acompanhando desde o início, né? Aí ele continua, ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte, em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram atrair pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. O que ele está falando aqui? É aquele grupo, lembra que na hora, no final, o Dr. White dá uma ordem, e aí o próprio chefão lá, né, do grupo, ele mesmo cai, né, realmente, literalmente, ele tomba no solo, e muitos ficaram também do lado dos mentores, dos benfeitores. E ele está comentando desses espíritos que se atraíram pela palavra do Dr. White e querendo se renovar, e ele estava olhando, agora estava observando eles, né? Que agora dependiam dos esforços do grupo para ajudar eles a se renovarem, né? Para se recuperar. O Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda e esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Ele chamou a ajuda do pessoal que está acostumado a lidar com esse tipo de espírito. Esses espíritos estavam com os corpos, né? O perispírito, denotavam sofrimentos vivenciados pelos contínuos atos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos das suas paixões. Então, o que são esses espíritos? Como é que eles ficam? Eles vão para umas celas, esses espíritos das trevas levam a pessoa, maltrata, faz tortura, faz com que eles sejam escravos deles, das paixões, botam eles para trabalhar, para ser obsessor em grupos que eles querem atrapalhar em todo sentido do serviço, né? Nos centros de espírita e tudo. Então, eles ficam lá com esses anos de martírio e dependência, vai transformando, nós vamos ver daqui a pouquinho uns desenhos, o perispírito deles vai realmente sendo deformado. Agora que esses espíritos começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer as dores das enfermidades que os haviam enceifado a existência física. Então, já começou a sofrer até do jeito que eles tinham morrido, né? De que forma que eles tinham perdido, né? Desencarnado e tudo. Assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Então, à medida que eles viviam desequilibrados, também vão fazendo transformações no perispírito. Lembra daquela que também ficou? E aí eles ficavam, você é uma loba, você maltratou teus filhos. Então, depois de desencarnar, ainda foi modificado o perispírito, porque a pessoa está com culpa, né? Está com aquele sentimento de desespero ali, e aí também tem esses distúrbios ocasionados pelo tempo de insânia no plano espiritual. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos inferiores antes vivenciados e agora exteriorizava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Tá? É toda a deformação. E aí o Miranda fala, olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente.
Então, agora eu vou trocar de quadro. Está dando para ver aí a transformação do corpo espiritual, né? Estão vendo? Então, aqui está um desenho com esse trecho aqui do livro, né? Os corpos denotavam sofrimentos pelos anos de martírio, dependência do verdugo. Então, mostrando o tipo de espírito, como é que eles ficam, né? Em farrapos, né? E todos deformados, e todos, lógico, desequilibrados. E aí está mostrando um tipo inclusive de local, né? Como poderia ficar, locais sujos, né? Aqui também eu vou deixar com vocês o arquivo depois, eu não vou me prender no texto, porque isso aqui também a gente já falou algumas coisas, vai falar sobre como é que é após a morte, como é que fica a individualidade, e aí também nós vamos ver agora aqui. E isso tudo vocês vão pegar depois com calma. As propriedades do perispírito. Então, essas propriedades seriam o quê? Essa plasticidade com as alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Então, aqui está mostrando uma pessoa que, na verdade, está mostrando um encarnado que sai, né? Quando vai dormir, a gente dorme, aí está colocando o seguinte, que a pessoa pode estar dormindo até sem roupa. Eu achei interessante, você dormir com a roupa que for, que quando você dorme, seu corpo está descansando, a gente sai para ir qualquer coisa, né? De acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua energia, você vai para aquele local e vai ser atraído para aquela mesma vibração. E aí ele coloca assim, num trecho, não sei se foi na própria live, que a pessoa tá, ela mesmo pode colocar, dependendo do espírito, né, a elevação, a roupa e sair com a roupa que ela quiser para trabalhar o que for. Então, assim, nisso a gente sabe que tanto o encarnado, quando sai, que é a hora que sai o espírito, né, o corpo fica, mas a nossa ligação pelo fio de prata continua. E você sai, é o teu pensamento também que vai mandar, quanto o desencarnado que vai comandar. Aqui ele está mostrando aqui o André Luiz, né? Lá no livro Nosso Lar, e que ele comenta que ele perdeu a noção de espaço e tempo. Não estava mais certo se ele pertencia ao mundo dos vivos, mas ele sentia os pulmões, né? Os pulmões respiravam. Aqui por trás a gente vê uns animais, as pessoas na lama, deformada, com o corpo todo destruído, em farrapos também, o próprio corpo. Ficava aquela pessoa, aquelas cabeças que eles descrevem, né? Só as cabeças para fora e o resto do corpo na lama. Então, tudo isso aqui é sobre o pensamento desencarnado, como ele fica. E o Miranda estava comentando que isso tinha acontecido com esse grupo que foi destacado, né? Que foi conseguir, pediu ajuda agora. Ó, sentia fome, sede, tinha a barba vai crescendo, isso tudo é na mente do espírito, né? Começou a comer o chão, e ele, quando o espírito está muito dementado ainda, e não está na sintonia, não consegue se elevar, ele não consegue enxergar os benfeitores, que sempre tem alguém junto deles. Aqui, no caso, era o Clarencio, que estava junto do André Luiz, que a mãe do André Luiz tinha pedido por ele, né? Aqui já está mostrando um pedaço do filme Nosso Lar, que aí, quando ele foi resgatado, ele começou a sentir as dores do câncer de intestino que ele teve. Então, ele sentia lá no umbral, aqueles 8 anos que ele ficou no umbral, mas logo que ele foi resgatado, ele também sentia, até ele ser reequilibrado, e aí, por meio da ajuda, né? Aqui eu trabalho com a representação do Lísias, ajudando ele, dando um passo, e isso tudo também é necessário para ajudar. Porque, como está muito preso ainda está muito ligado à matéria, a sensação que tem que ainda está, né? Tá morrendo, ainda está com a úlcera, e tudo isso tem a ver com a mente do espírito também, né? Com o seu pensamento. Aqui é outra propriedade do perispírito, a mutabilidade, que é essa hora que sai a mudança da estrutura. É a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo. Ela ocorre no que se refere à substância, à forma e à estrutura perispirituais, o que é aquele pedaço que a gente já trabalhou no outro livro, quando tem o julgamento lá, na Cidade das Trevas, e a mulher, que está em forma de lobo, né? A mulher que foi condenada, quando eles falam que ela era uma loba, e ela foi se transformando em mulher, porque tinha abandonado os filhos, aqui, ó, uma loba, e que ela matou, ela matou 4 filhos e um marido. E aí, os juízes aqui, que no caso são das trevas também, não é? Esse grupo de juízes aí não é nenhum autorizado para a justiça de Deus. E aí aconteceu a mutação, né, do corpo dela. Aí, rostos horrendos, deformados, mutilados, entidade desequilibrada,
que ofereciam, aí ele coloca aqui, paisagem de arrepiar. Isso é no livro Libertação, que é uma descrição, André Luiz falando, né, dos seres que tinham lá. E aqui são os trechos dos livros. Aqui tem o vampiro, e aí eu vou deixar para vocês verem depois, quando eu mandar, cada um pode ver com calma. Vamos voltar para o texto, para a gente não perder muito tempo. Então, já passei esse transformação corpo espiritual, que é esse arquivo que eu vou enviar. Daqui a pouco a gente faz comentário. Deixa eu juntar mais coisas. Então, esses espíritos estavam reunidos em uma faixa especial, a fim de que eles não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação. Então, tinha uma pessoa que foi retirado com um grupo lá daquele chefão agressivo, aí está num canto. Tem um grupo que está despertando, chorando, outros estavam desequilibrados, então outros enlouquecidos, e tinha uma hoste, que ele fala uma hoste, não, um grupo de desditosos, né, com aflições inomináveis. A Miranda disse que ele ficou pensando ali, enquanto está isso acontecendo, ele está lembrando no diálogo que o Dr. White travou com o chefão lá. E aí ele perguntou, tendo-se em mente que aqueles irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos a ocasião de ouvir? Aí o Dr. White explicou. Eu utilizei-me de onda mental sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Então, quando eles conversavam, também todo mundo fazia. Na verdade, ele está explicando que essa comunicação é pelo pensamento por todo mundo. Ele vai continuar constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes. Tá? Todo mundo estava trabalhando lá, tinha muita gente de outros países, né? Lembra? Que estavam lá, né, logo em seguida do tsunami. Então, ele fala: a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. A linguagem do universo é o pensamento, que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito, que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais, que nós já passamos em vários países, né? Nesses milênios que nós estamos aí, a gente já falou fluente várias outras línguas. Então, ele fala, mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Então, se está todo mundo na mesma sintonia, essa comunicação é muito mais rápida, né? E aí as ideias são as mesmas, os mesmos interesses, né? Aí ele explica, na discussão que travamos com o chefe rebelde, usamos as formulações da língua inglesa, que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Aí ele concluiu, imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos, acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma, e constataremos que registramos a música e as vozes penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores anunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar decorrente do seu efeito musical. E para a gente entrar nos comentários, eu vou colocar só um pedacinho do livro Sinal Verde, falando sobre pensamento. No prefácio tem, o Emmanuel fala, todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocina e a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros, e os outros nos afetam.
pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. E agora vamos aos comentários. Bastante coisa para a gente comentar aí, né? O que vocês acharam? Sultane, eu ia sugerir a você que coloque o link dessas imagens, dessas figuras que você passou, que eu achei bastante interessante. Eu acho que Eu vou passar arquivo. É um arquivo inteiro, que foi a Jussara que colocou lá no grupo da Sueli Calda. Ela passa o arquivo, tudo aquele texto. Então, eu vou passar arquivo para o grupo. A pessoa abre depois e compõe os textos e tudo. Com certeza. Tem essas fotos todas. Eu estou só repassando. não, mas eu pensei que será que a gente consegue colocar na descrição do vídeo, na publicação lá no canal? Não, isso é um arquivo. Difícil, né? Não consegue porque é um arquivo. Ela condensou num PDF, entendeu? Ah, tá. Tudo bem. É um arquivo inteiro que foi passado para a gente. Aí a gente recebe a bibliografia toda do quem assiste, né, outro grupo. E aí é um arquivo que ela juntou num PDF. Aí fica com as fotos. Não tem como passar lá no canal, mas tem como o pessoal receber aqui no grupo, né? Entendi, tá bom. Ele está um pouco misturado, mas ela botou nesse capítulo sobre isso. Está misturado assim, para mostrar que o pensamento, né, mostrar a deformidade dos espíritos, como é que eles ficam, que a gente já está acompanhando desde o primeiro livro, né? E aí, no caso aqui, primeiro começa com a história da premonição, só para falar o que é, para não saber achar que o Dr. Wright é um super, né, espírito, que cada um com a sua elevação vai ter condição mesmo, né? Essa constatação que o Miranda fala dessa ajuda, dessa solidariedade, né, universal, todos ajudando, e ele ficou achando como é que ele estava comovido com essa sabedoria divina, né, esse intercâmbio, todo mundo ajudando, e esses espíritos estavam todos deformados, e o que ele agora, ele ficou intrigado, como é que ele falou, porque ele viu, né, ele assistiu o diálogo, se o pessoal era de lá, lembra que eles falavam, aqui nós que mandamos, há muitos anos estamos aqui cuidando do nosso povo, então era o povo de lá. Aí ele ficou pensando, como é que o Miranda estava entendendo, e o cara, né, e aí foi mais uma para ilustrar e para a gente aqui, para o Miranda passar para os encarnados, como é que funciona essa linguagem, né? Que é interessante a gente saber. Eu queria fazer uma observação sobre a premonição, que essa questão da premonição nos remete a uma coisa muito importante, né? Que nada é inútil para Deus, né? Se Deus quer que determinada situação seja revelada com antecedência, isso só acontecerá para o bem, né? Não quer dizer violação do livre-arbítrio, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que, então, e o livre-arbítrio, onde fica, né? Eu entendo que todas as situações que vivemos têm uma utilidade, né? Inclusive aquelas que não podemos de antemão sondar. Então, Deus não vai permitir que uma coisa seja revelada antes do acontecimento, se não for para o bem de todos nós, né? É o que fala na 870, né? Para facilitar a execução de uma coisa. Ele responde, o Espírito responde, ele permite, quando esse conhecimento prévio, facilita a execução de uma coisa, em vez de causar impedimento. Como você falou, uma coisa interessante que Deus acha que é preciso, né? Isso, exatamente. Porque às vezes ali também fala, né, que de repente a pessoa já estava direcionada a fazer de um jeito e precisa fazer de outro, né? Então ali parece que então o livre-arbítrio não foi respeitado, né? Mas não é bem isso. Quando há uma utilidade, porque tudo tem utilidade, tudo que Deus faz por nós é útil, né? Então, não quer dizer que a gente tenha que fazer tudo conforme o nosso livre-arbítrio sem ninguém nos dar uma direção, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, o nosso livre-arbítrio nos leva a coisas erradas, a cometer erros, né? E nós estamos cercados
dos irmãos espirituais. Você vê aí a história dos espíritos que estão auxiliando no socorro das vítimas da tragédia, né? E a gente vê que, na realidade, junto com aquelas criaturas que somos todos nós, né, que estamos em sofrimento, existem aqueles irmãos que estão ali para nos socorrer, para nos orientar, para nos, né, atender, dependendo das nossas necessidades e do nosso merecimento. Então, nós temos, eu acho que é proporcional o número de sofredores ao número de irmãos da espiritualidade para nos socorrer, né? E enfim, a gente tem o livre-arbítrio, mas também temos o Deus no comando de de todos os acontecimentos, que também podem nos dar uma direção diferente daquela, dependendo do nosso merecimento, das nossas atitudes, enquanto estamos ali naquela missão, naquela história que a gente está vivendo, né? Aí, Eliane vai falar? Era só a Carlinha, nesse final, ela falou o que eu achava, o que eu acho, que nessa premonição, as coisas boas que podem nos acontecer só acontecem com a permissão de Deus, né? O quanto é poderoso esse poder. Poderoso poder é incrível, né? Mas É forte, como é forte, como é profundo, como é importantíssimo. Nada acontece sem a permissão de Deus, né? Principalmente as coisas boas que nos acontecem. Essa é essa observação, né? O quanto isso entra na gente de uma forma muito grande, muito forte. Com certeza. Só isso. Vou ler só mais um pouquinho, que tem 5 minutos ainda, rapidinho, para a gente poder não perder o tempo. E é o seguinte, Tá. Quer fazer uma pergunta agora, Alice? Quer perguntar, Célia? Ela botou no chat. Enquanto ela não pergunta, deixa eu falar. Deixa eu falar. Vai lá, pode Desculpa, falar. porque o Pedro não pode olhar para a tela, mas ele quer fazer uma pergunta. Porque ele Pode ainda falar. Espera aí. Essas premonições, quando elas vêm de uma forma, entre aspas, abstrata, que a gente não consegue compreender, faz parte da necessidade ou é por incapacidade nossa? A necessidade de quê que você quis dizer? De compreender dessas premonições serem nos dadas de forma, entre aspas, abstrata. Que a gente não consegue compreender naquele momento. Não consegue controlar isso? Não, a maneira abstrata. Vem, por exemplo, algo que você não compreende, mas que quando você vai ver depois aquilo faz sentido. Eu entendo, assim, tipo, um sonho que você teve, aí você, né, depois acha e aquele sonho acaba acontecendo, seria uma coisa assim? Isso, algo assim. Então, isso aí acontece demais, né? Pelo menos, eu conheço pessoas que, às vezes, eu conheço pessoas que, inclusive, falam tudo que eu penso, eu sonho, aí depois acontece uma coisa assim, a pessoa fala aquela, entre aspas, coincidência, né? Então, no caso, a pessoa sempre estaria tendo uma premonição. Então, eu acho que vai depender do grau de evolução do espírito, né? Isso aí é a minha opinião, pelo que eu já estudei, e aqui tem muita gente estudiosa também, pode dar a sua opinião, porque quando o espírito ele tem já um conhecimento maior, ele já está sensível, ele está receptivo, o canal aberto com a espiritualidade, com os benfeitores, ele consegue captar a mensagem, consegue até interpretar e ver, porque não é assim, isso não é uma coisa que é muito comum, né? Quem não é toda hora que você vai falar, fulano previu um acidente, mas a pessoa recebe essa mensagem às vezes e nem é tão uma premonição. Ela recebe, tipo, o avião ia cair e a pessoa não vai naquele voo. Mas não vai porque ela mesmo sentiu mal. A pessoa que não tem essa evolução toda que você está falando não faz a ligação. Só faz exatamente, a ligação depois que o fato acontece. As pessoas, às vezes, não conseguem interpretar. Assim, meu Deus, eu senti que aí aconteceu um grande desastre, como nas Torres Gêmeas, como nesse tsunami. Então, tudo isso, as pessoas têm essas informações
mas não se ligam, porque não tem a evolução suficiente para saber o que era o que estava sendo avisado. Eu acho Às que é vezes, isso. não é nem a pessoa que ia estar lá, mas assim, a avó da pessoa fala: Exatamente. não, olha, não vai, meu filho, que eu não estou querendo que você vá. E ela, essa pessoa que estava com a premonição, e aí o filho não vai e acontece um acidente. Então, esse tipo de coisa tem esse lance mesmo da pessoa não consegue identificar o que é, ou se é, se não é, mas tem os que conseguem e recebem isso como aquilo que você fala, é que a pessoa tem a mediunidade por intuição, né, inspiração, e a pessoa vai levando tudo assim. Por isso que fala, confie na sua intuição. Porque os primeiros pensamentos que vêm, geralmente, são aqueles que a gente pensou e aquilo é nosso. Aí depois, que vier um pensamento meio atravessado, você já pode confiar que não é seu, né? Que é alguém que está te colocando ali uma vozinha para você, vai, faz isso, o que tem, qual é o problema? Mas o primeiro pensamento, aquele da intuição, que seria a tua consciência, que pode ser seu anjo da guarda, o seu mentor, como quiser chamar, esse pensamento você tem que levar em conta. Então, leve sempre em conta isso, porque realmente é um aviso. Às vezes, é um aviso com uma premonição, ou com um sonho, ou seja o que for. A pessoa tem pressentimento, né? Que a palavra que é muito usada é pressentimento. Eu tive um pressentimento que isso não ia acontecer, não ia dar em boa coisa. E aí, realmente, às vezes, não dá em boa coisa. Tem um minutinho. Quem pode comentar para completar, para a gente passar para outra sala? Alguém conhece? E aí, eu acho que só depois que o fato acontece que a pessoa faz a ligação. Mas eu acho que para ter essa premonição, assim, como se fosse um painel te mostrando, a evolução tem que ser muito grande. Tem que ser um espírito mais evoluído, né? Muito. Gente, vamos trocar de sala, porque agora está com menos de O resto era só pressentimento mesmo. São os mistérios. Aí já é mais São leve. os mistérios. O quanto a gente é pequenininho, né, gente? O quanto a gente é pequeno diante de Deus. Vamos para a próxima sala, que vai fechar aqui agora.